Josué, o capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Josué, capítulo 1, do 12 ao 14, que diz assim a palavra de Deus. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Irmãos, nós anteriormente vimos o que Deus quer que você faça com seus recursos financeiros. Como Ele quer que você trate a sua economia financeira, que deve ser para a glória dEle e bem dos irmãos, o bem de sua família. Hoje, nós veremos como Deus quer que você trate com a sua família, a economia familiar em Deus. Observe que Josué está relembrando o que Moisés falou às tribos de Rubens e à tribo de Manassés, dizendo que eles poderiam ficar com a terra que eles desejaram, mas que eles precisavam lutar pela terra que os seus irmãos ainda iam conquistar. Porém, Moisés preocupou-se em dizer: agora deixem seus filhos, deixem suas esposas, porque eles não poderiam correr riscos na guerra que estes homens enfrentariam. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que Deus, Ele quer que você tenha preocupação em se multiplicar para o bem de sua família. Ou seja, Deus, Ele se preocupa com a sua economia familiar, não no sentido financeiro, mas no sentido de prosperarem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e especialmente espiritualmente. E o que é economia? Economia é a ciência que consiste na análise da produção, distribuição e consumo dos bens e serviços. Portanto, a economia é o estudo das escolhas dos indivíduos e do que possibilita a compatibilidade nas escolhas de todos. E quando o bem é a família? O que Deus diz a respeito de como você deve tratar economicamente a sua família? Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, no início da criação, Deus mostrou como deveria ser a família. E qual deveria ser a sua meta, o seu alvo. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Então, assim Deus ordenou a Adão e Eva e, consequentemente, a todas as famílias que fossem constituídas a partir daí. Essa preocupação que Deus tem com você. O que você tem feito para que sua família cresça?
Qual é o seu trabalho para que sua esposa tenha paz, seja melhor, administre de uma forma sadia o lar? Qual é, esposo, o seu trabalho para com isso? Você tem multiplicado a paz da sua esposa? Você tem multiplicado o ânimo da sua esposa? Você tem melhorado a qualidade de vida da sua esposa? E você, esposa? O que tem feito pelo seu marido? Como você tem tratado os problemas e as dificuldades que o seu marido enfrenta? Você parece uma pedra de tropeço que ainda agrava com xingamentos, com reclamações, com cobranças? Ou você tem multiplicado a força do seu esposo, fazendo com que ele tenha mais energia para enfrentar as dificuldades da vida? Reflita nisso, porque Deus se preocupa com a multiplicação do lar. E você, filho, filha, o que tem feito pelos seus pais? Você pode dizer que seu pai é uma pessoa feliz, sua mãe é uma pessoa feliz, porque você a faz feliz com suas escolhas, com seu comportamento, com sua obediência, com sua honra, dando a eles. Porque senão, você está descumprindo o propósito da família, que é crescer, que é se multiplicar. Mas e vocês, pais? O que tem feito pelos seus filhos? Quais são os pesos dos dias e noites de oração pelos seus filhos? Quantas vezes você tratou-os com a dignidade exigida pela palavra de Deus, e não pelo que você sente, e não pelo que você acha certo, não pelo que a mídia e as pessoas do mundo dizem como deve ser tratado os filhos? Como você tem feito? O que você tem feito pelo seu filho é o que Cristo pede, é o que a palavra ordena. Porque senão você está falhando na economia familiar. É um conjunto e todos têm que lutar juntos. Uma hora um está embaixo, o outro que está em cima levanta. O que estava em cima, não pense que vai ficar o tempo todo em cima, porque também pode cair. E aí o que estava embaixo já está de pé e pode levantar. Mas é preciso ter essa consciência que Deus quer que você se multiplique, cresça com sua família. O seu trabalho é fazer sua família crescer. O trabalho do esposo não é buscar crescimento para si, mas para a esposa. E a esposa para o marido. O seu trabalho, que me ouve, é fazer sua família próspera, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Não percam de vista o propósito de vocês. A segunda coisa que você precisa entender é que deve haver uma preocupação com a segurança familiar. Aqui não estava somente a tribo de Rúben, não estava apenas tratando com os seus parentes de uma forma que exigisse deles, mas não, a tribo de Rúben, os filhos de Gade, eles estavam agora deixando sua família segura, e foram para a guerra. Veja só, Números capítulo 32, o versículo 1 diz, os filhos de Rúben e os filhos de Gade, e no 16 diz, então se chegaram a eles e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Ou seja, ele disse, olha, a gente quer ficar aqui, Moisés, não precisamos entrar não na terra prometida, aqui já está bom para a gente, gostamos dessa terra, é uma terra de gado, vai ser tudo muito bom. Mas aí Moisés disse para eles, edificai vós cidades para as vossas crianças,
e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gad e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos, nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz o Senhor. Então o que eles estão fazendo é deixar o povo em segurança. O que eles estão fazendo é deixar suas famílias em segurança. É o seu papel, é proteger, é dar segurança à sua família. E como é que você dá segurança à sua família? Se utilizando dos recursos, das ferramentas, das instruções que o Senhor teu Deus te deu. Não é a tua força que vai mudar nada, mas é a tua força em Cristo. A sua atitude de cuidar e proteger, e como uma galinha protege os pintinhos, colocar ele debaixo de suas asas, não funciona. O que funciona é você usar as tuas asas em Cristo para protegê-los, porque serão as tuas asas e a de Cristo por cima das tuas, e eles de fato estarão protegidos. É por causa disso que o Senhor disse por Moisés em Deuteronômios, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É o poder das Escrituras, é o poder da instrução de Deus, é o que Deus pede de você, que está no teu coração, tem que estar, mas não pode ficar apenas no teu coração. Tu as intimarás a teus filhos, inculcarás sobre teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, todo momento tem que sair Cristo do seu coração, para segurança dos seus filhos, para a segurança dos seus pais, para a segurança de sua esposa, para a segurança do seu marido. O que tem que sair do seu coração é Cristo. Primeiro você o tem no coração, e você elimina todos os ídolos que querem concorrer com Cristo. Toda aquela voz que diz, não, age assim, e você olha e diz, a Bíblia diz o contrário. Por que eu vou obedecer essa voz, apesar de ser tão sedutora? Não ouvirei. E aí você faz o que está no teu coração, ou seja, o que Cristo quer. Daí você inculca na cabeça dos seus filhos, na cabeça da sua esposa, na cabeça do seu marido, na cabeça dos seus pais. Você fala de Cristo, você leva Cristo, você mostra Cristo a eles, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Eles precisam ver Cristo em você o tempo todo. Então, proteja sua família, proteja e também se preocupe com a educação da família, com as ferramentas que o Senhor proporciona, porque de outra maneira dará errado. O que você precisa fazer é confiar no que Deus ordena, e nada mais. O seu papel não é mudar seu esposo, o seu papel não é mudar sua esposa, seus filhos, seus pais. O seu papel é só um: confiar em Cristo, e assim eles estarão protegidos. Mas confiar em Cristo usando as ferramentas que Ele te confiou, a palavra dEle, vivida e proclamada. Aí haverá mudança. Não deixe-os sem a herança maior. Escolha Deus para eles. Não deixe
sua família sem a herança maior. Por isso que Josué, olhando para o povo, disse o seguinte: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Escolham a quem vocês querem servir. Se não agrada servir ao Senhor, escolham. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não perguntou aos filhos: filhinhos, e aí, quer servir ao Senhor? Esposa, quer servir ao Senhor? Não. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele estaria com o Senhor o tempo todo, dentro de suas casas, perante seus filhos, perante sua esposa. E aí, você lembra do que os apóstolos responderam ao homem que estava prestes a se suicidar. Em Atos capítulo 16, do 30 ao 32. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele estava com a espada, pensando que os apóstolos tinham fugido da prisão e, por medo da punição que viria, ele já ia tirar a própria vida. Daí, os apóstolos se apresentam, Paulo diz: olha, ei, não faça mal a você mesmo, a gente não fugiu não, a gente está aqui, você ainda nos tem. E aí ele diz: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Perceba a mudança de vida, de morte para a vida. Ele estava prestes a morrer, e agora ele está dizendo: o que faço para viver eternamente? E os apóstolos dizem, e Paulo diz: creia no Senhor Jesus, e serão salvos. Ele não disse serás salvo, ele disse: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 30 ao 32. Você percebe que a sua luta é pela sua família. Quem Noé botou na arca? Eram santos. Os filhos de Noé eram santos. As filhas de Noé, não. Eram pecadoras, mas ele lutou pela família dele. E agora, eles foram resgatados pelo amor de alguém que se preocupava com sua família. Vocês já ouviram falar das esposas leais de Wensberg? A história é a seguinte: em uma pequena cidade alemã de Wensberg, no ano de 1140, essa cidade foi cercada pelas tropas inimigas do rei Conrado III. Os moradores estavam sitiados, não sabiam mais o que fazer. A investida estava cada vez mais intensa, mas eles bravamente lutavam pela proteção de suas famílias, aqueles homens valentes. Mas aí, eles viram que não resistiriam por muito tempo, e até que houve um acordo de paz. O rei Conrado III falou para eles o seguinte: eu deixarei vivas as suas esposas. Agora vocês se rendam, ou se não se rendessem, iam morrer esposas todos. Então eles, os homens, acharam por bem
se renderem. Pelo menos nossas esposas, nossos filhos estarão seguros. Morramos por eles. Mas suas esposas não queriam que seus maridos morressem. Então elas tiveram uma ideia. A proposta era: vocês saem com seus filhos e com tudo que vocês conseguirem carregar nos ombros. E suas esposas fizeram com que seus maridos subissem nos seus ombros, deixaram todos os bens para trás e saíram da cidade com aqueles homens. O rei Conrado III disse: um rei precisa manter a palavra. Nada faremos contra eles. E foi assim que essas esposas leais salvaram suas famílias. É o tesouro que Deus confiou a você, está nas tuas mãos, o tesouro de Deus. O crente erra muito. As famílias cristãs erram muito, porque elas acham que o que elas têm pertence a elas. É meu pai, são meus filhos, é minha mãe, é minha esposa, é meu marido. Não é teu, é de Deus. É teu temporariamente, é teu porque foi emprestado. Você, quando está numa casa alugada, aquela casa é tua temporariamente. Deus te emprestou, alugou a você o bem maior, a família. Mas, irmãos, não confundam, eles não são teus, pertence a Deus. E Deus, Ele vai chamar você e vai dizer: você cuidou do que é meu, da forma que eu instruí, ou como se fosse teu. E você vai responder o quê? Observe, o Salmos 127, do 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele te dá. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Então, a família é um bem que Deus te confiou. Em Provérbios capítulo 17, o versículo 6, na parte B, diz: os pais são o orgulho dos seus filhos. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha só, uma hora diz que os filhos são herança do Senhor para os pais, e outra hora diz que os pais são o orgulho dos filhos, e são de fato. Os filhos sentem o maior orgulho dos pais. Para eles, quando estão com os coleguinhas, os seus pais são os maiores de todos, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais perfeitos. Isso até cerca de 11 anos de idade. Depois disso, eles vão perdendo o encanto. E principalmente, se os pais não tratam da forma que Deus instruiu. E aí os pais já passam a ser os mais ignorantes, os mais quadrados, os mais feios, os mais fracos, e eles se acham os fortes, os sábios e os inteligentes, e admiram tudo quanto não presta mundo afora. Aos Efésios, Paulo escreve em sua epístola, capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Não é do seu jeito, é do meu. Assim Deus está dizendo. Porque, como pai, você tem um tesouro, os seus filhos, mas eles devem ser corrigidos como Cristo exige. Não é com a tua ira, não é pelos teus sentimentos, por tuas emoções, mas é na disciplina e admoestação do Senhor. Como os filhos podem ser também um tesouro para os pais, honrando o teu pai e a tua mãe. Honre eles, dê a eles todo o prestígio, toda a admiração, toda a obediência, e você estará honrando os seus pais. E o Senhor promete que os teus dias serão prolongados na terra que Ele te deu. Honre os seus pais,
ou morra pela ira de Deus. Ah, não, mas tem muitos que desonram e vivem até no... Não, não vivem. Estão mortos por dentro, não estão vivos. E eu quero encerrar perguntando para você: o que acontece quando nós não seguimos a instrução do Senhor? O que acontece quando nós resolvemos decidir as coisas por nós mesmos, baseados na nossa sabedoria, nos nossos impulsos sentimentais, emocionais? O que acontece? O que acontece é que você não está cuidando dos seus. E o que é, como Deus vê uma pessoa que não cuida dos seus familiares? Olha só como Deus vê. Ele vê essa pessoa maldita, pior que o incrédulo. Se você não cuida dos seus, você tem negado a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz isso: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Cuidado, para não achar que tua família te pertence ao ponto de você fazer do seu jeito. Não faça isso. Ela não te pertence. Você passará. Sua família passará. E vocês não serão mais família como são hoje. Eles não te pertencem. Eles voltarão para Deus. E você voltará para Deus. E cada um vai responder diante de Deus o que fez ou deixou de fazer pela família que Ele te confiou. Então lembremos-nos, irmãos, a preocupação que você precisa ter é em multiplicar a sua família, multiplicar a paz, o amor, a esperança, a força, a fé. É sua luta pela sua família. A preocupação também é pela segurança de sua família. Eles não podem estar sob risco algum, especialmente riscos espirituais. E como você protege sua família dos demônios, das trevas, dos apóstatas, dos hereges, dos profanadores? Como você protege-os? Com a educação de Cristo. A preocupação com a educação da família em Cristo, instruindo-os no Senhor. Mas primeiro Cristo precisa estar no seu coração, para depois você poder fazer algo pela sua família. Que Deus abençoe aos irmãos e que a graça dele esteja com todos nós.
ti posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor, é livre o meu